Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Caixas pretas do avião da Embraer que caiu no Cazaquistão chegam amanhã ao Brasil. Equipes de resgate suspendem as buscas por desaparecidos após queda de ponte no Rio Tocantins. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Um turista que foi passar as festas de fim de ano na Bahia reagiu a um assalto e acabou atacado pelos criminosos. Ele ficou ferido e está internado. O médico pernambucano Rodrigo Lucena Oliveira, de 33 anos, foi atacado com golpes de faca ao sair desta praia, na capital baiana. Segundo testemunhas, ele e um outro rapaz reagiram a um assalto. Os dois tiveram objetos roubados e ficaram feridos. Eu vi a movimentação de três rapazes atacando duas pessoas aqui e na hora que o rapaz tentou reagir ao assalto, infelizmente um deles estava de poste de uma peixeira e acabou desferindo um golpe de peixeira no rapaz. Já jogaram pedra no rapaz, ameaçaram, o rapaz recuou, depois foi em busca de socorro. O turista de Pernambuco passou por uma cirurgia e segue internado aqui no Hospital Geral do Estado. Segundo os médicos, ele não corre risco de morrer. A Polícia Civil já identificou os autores do crime. São 3 adolescentes, mas eles ainda não foram localizados. Hoje, a praia onde o crime aconteceu estava movimentada, mas sem policiamento. Muitos turistas foram até o local para aproveitar o dia de sol, mesmo sabendo do assalto, mas com a atenção redobrada. A gente só anda juntos, em duas, porque infelizmente a gente tem que ficar um pouquinho mais atenta. Tomar cuidado com meus pertences, não carregar bolsa, celular sempre no bolso, não trazer carteira, só toalha, essas coisas. Nada de caro, sabe? Correntinha, nada do tipo. 9 pessoas foram presas em uma operação da polícia no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O repórter Denis Queiroz tem os detalhes. Denis, boa noite. Boa noite, Lidiane. Policiais civis de diversas delegacias fizeram a ação nas comunidades Falé Fogueteiro e Prazeres, no centro do Rio. O objetivo era evitar a chegada de uma remessa de drogas na região e combater o roubo de carros. 9 suspeitos foram presos nas comunidades e 5 toneladas de maconha e pasta base de cocaína foram apreendidas. Grande parte do entorpecente estava escondida em um imóvel abandonado. Tudo seria vendido nas festas de Réveillon em diferentes pontos da cidade. O trabalho de hoje faz parte da Operação Torniquete, que desde setembro deste ano já prendeu mais de 280 bandidos e tem como objetivo enfrentar o crime organizado no estado. Lidiane. Obrigada, Denis. E a Força Aérea Brasileira anunciou que os gravadores de voo do avião que caiu no Cazaquistão chegam ao Brasil nesta terça-feira. Boa noite, Yuri Macri. Conta pra gente qual a importância desse processo para a investigação do acidente. Boa noite. Boa noite, Lidiane. A chegada desses gravadores de voo é um passo importante para entender tudo o que aconteceu com a queda desse avião da Embraer no dia 25 de dezembro no Cazaquistão. O processo de degravação será feito pelo CENIPA e contará com o suporte de investigadores internacionais do Cazaquistão, Azerbaijão e também da Rússia. Esses gravadores têm dados cruciais para a reconstrução do que aconteceu durante o voo. O CENIPA é uma referência internacional em investigações de acidentes aeronáuticos. O voo saiu de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha como destino a Rússia. Os Estados Unidos afirmam ter evidências de que o avião foi atacado pelos russos. O presidente Vladimir Putin apenas lamentou o ocorrido, sem dizer que o Kremlin estava por trás de qualquer ataque. Imagens mostram, inclusive, perfurações nessas fuselagens desse avião que caiu lá no Cazaquistão. Esse processo com as caixas pretas no Brasil, Lidiane, é importante para finalizar e entender tudo o que aconteceu com este avião. O avião da Embraer era operado pela Azerbaijan Airlines, 67 pessoas estavam a bordo e 38 pessoas morreram. Lidiane. Tá certo, Yuri. Obrigada pelas informações.
O piloto do avião que passou reto na pista e bateu em um muro do aeroporto na Coreia do Sul relatou uma colisão com pássaros minutos antes. Mas são várias as possibilidades que serão investigadas para determinar o que causou o acidente e as 179 mortes. Parentes das vítimas passaram a noite acampados no aeroporto de Muan à espera de informações sobre o acidente. A liberação dos corpos pode levar até 10 dias por causa da dificuldade de identificação. Os 2 tripulantes que sobreviveram seguem internados. A condição de saúde deles é considerada estável. No pior desastre aéreo da Coreia do Sul, o governo decretou luto oficial de 1 semana. O voo 7C-2216 partiu no domingo de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, na Coreia do Sul. Segundo autoridades aeronáuticas, minutos antes do pouso, a tripulação do Boeing 737-800 recebeu da torre de controle um aviso sobre a atividade de pássaros na área de aproximação. 2 minutos depois, o piloto relatou uma colisão com pássaros e acionou um alerta de emergência. Nas imagens com o avião já em solo, é possível perceber que o trem de pouso não foi acionado. Especialistas em aviação afirmam que os flaps, dispositivos que aumentam a sustentação do avião em velocidades menores, também não estavam em atividade quando o Boeing bateu contra o muro de concreto. A ingestão de pássaro, ela vai se limitar ao motor e não ao sistema hidráulico todo. E esse avião tem um sistema hidráulico grande, todo segmentado. Então, ele vai fazer a transferência do sistema hidráulico, inutilizando a parte afetada e mantendo a parte que ele precisa para voar. É uma grande incógnita que as variáveis vão estar disponíveis para se localizar, para se determinar qual a causa que foi, se foi manutenção, se foi excesso de alguma coisa, mas provavelmente pode ter sido uma falha de manutenção. O muro de contenção, a menos de 100 metros depois do fim da pista, levantou dúvidas após a tragédia. Para este especialista, não há nada de errado. Quando termina o terreno de um aeroporto, tem que ter um muro, até para animais e pessoas não entrarem ilegalmente. Então, tem que ter muro, todos têm esse muro. E temos o caso, por exemplo, de Congonhas, com uma pista bem menor do que aquela da Coreia do Sul, que termina em barranco. A pista era grande, tem 2.800 metros, tem ainda uma área de escape, e o avião não parou, não foi por questões do muro, foi por alguma questão interna dele, que ele vinha muito rápido, pelo que a gente vê da imagem. Nesta outra imagem, uma das turbinas do Boeing solta fumaça, o que para este especialista é sinal de que algo pode ter sido sugado pelo motor. Isso é normal quando tem uma ingestão de pássaro, porque ele vai destruir a parte interna do motor e a câmara de combustão vai jogar a labareda lá para fora e fumaça. Ele perdeu um motor e todos os aviões bimotores são homologados para voar com um motor restante. Ele poderia prosseguir o voo, escolher um outro aeroporto, enfim, que melhor daria condições para esse pouso. Autoridades sul-coreanas informaram que as caixas pretas do avião já foram encontradas. Com isso, os investigadores terão acesso às conversas da tripulação com possíveis relatos sobre os problemas encontrados durante o voo. Hoje pela manhã, um outro Boeing 737-800 da mesma companhia aérea na Coreia do Sul também teve problemas no trem de pouso e precisou retornar ao aeroporto de origem. O país determinou uma inspeção completa em todos os aviões do mesmo modelo. De volta ao Brasil, por causa da chuva que faz aumentar a vazão da usina hidrelétrica Estreito para o Rio Tocantins, estão suspensas temporariamente as buscas pelos desaparecidos após a queda da ponte. Os mergulhos só serão possíveis entre as 9 da manhã e as 3 da tarde, segundo a Marinha. O número de mortos no acidente chegou a 11. Nesta segunda-feira, mergulhadores da Marinha trabalharam o dia todo para retirar um carro submerso.
O veículo chegou a 44 metros de profundidade, bem no fundo do Rio Tocantins, que tem uma profundidade de 48 metros. No dia do desabamento da ponte na BR-226, que liga o Maranhão ao Tocantins, 3 pessoas estavam dentro desse carro. 2 delas eram Cássia de Souza Tavares, de 34 anos, e Cecília Tavares Rodrigues, de 3 anos, que ainda não foram localizadas. O terceiro ocupante do veículo, Jairo Silva Rodrigues, foi o único sobrevivente. Apesar do esforço das equipes, o carro ainda não foi removido do rio. O trabalho de busca e resgate leva tempo, porque os mergulhadores precisam se revezar para reabastecer o cilindro de oxigênio. A dificuldade é para permanecer na área, permanecer na profundidade onde os corpos estão. E quando ele tem que voltar, dependendo da profundidade que ele chega, ele tem que cumprir todo um procedimento, uma tabela de descompressão. Para cruzar o Rio Tocantins, pedestres e veículos mais leves precisam usar balsas na travessia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, investiga o colapso na ponte JK após o desabamento do vão central da estrutura. As balsas vão começar a operar nesta terça-feira somente para pedestres e a partir de quinta para motos e carros. Dos 11 mortos, 9 já foram resgatados. 2 corpos localizados pelas equipes continuam dentro da água e 6 pessoas seguem desaparecidas. Ondas gigantes deixaram pelo menos 3 mortos em países da América Latina. A água invadiu cidades, afundou embarcações e assustou os moradores no Equador, no Peru e no Chile. Uma das vítimas foi um banhista de 30 anos que estava na praia, na cidade chilena de Iquique. As outras mortes aconteceram no Equador. As ondas de até 4 metros danificaram barcos e forçaram a retirada de moradores das regiões. As autoridades fecharam portos, praias e áreas de lazer como medidas de segurança. Foram sepultadas hoje, em Belo Horizonte, as 3 mulheres soterradas pelo desabamento de uma casa. O imóvel tinha rachaduras e infiltrações. Mais de 1.000 pessoas tiveram que deixar as casas no estado desde o início do mês por causa da chuva. Paulo ainda está abalado com a perda da mãe. Eu sei que chega um momento da vida que a gente acaba tendo que enfrentar situações dessa maneira, só que acho que ninguém espera que seja de forma tão trágica como foi. Maria de Fátima Santiago, de 71 anos, foi encontrada sem vida debaixo dos escombros. A casa da idosa desabou no último sábado na região leste de Belo Horizonte. Shirley esteve com a irmã pouco antes do desabamento. Ela passou lá de manhã, a gente conversou, brincou bastante. Aí eu falei com ela, tá na hora da gente fazer almoço. Aí falou assim, não, ainda bem que nós chegamos antes da chuva. Eu falei, que bênção. Além de Maria de Fátima, outras 2 mulheres também morreram soterradas. Maria Helena Ferreira, de 84 anos, e Tânia Lúcia Ferreira Santiago, de 59 anos, eram mãe e filha e também moravam no imóvel de 4 andares. Miriam perdeu de uma só vez a tia e a avó. É difícil, é uma dor imensa. Após o desabamento, a Defesa Civil interditou outros 4 imóveis que ficam no entorno da casa que desabou. Em Minas, já foram registradas 9 mortes desde o início do período chuvoso. Em todo o estado, 155 pessoas estão desabrigadas e mais de 1.100 desalojadas. As chuvas seguem provocando estragos neste fim de ano em Minas Gerais. 19 trechos de rodovias que cortam o estado tiveram trânsito bloqueado. A gente conversa agora com a Gisele Ferreira. Gisele, quais os pontos mais delicados das estradas mineiras interditadas neste momento? Boa noite. Boa noite, Lidiane. No total, são 4 interdições. Em Maria da Fé e Ipanema, erosões provocaram danos no pavimento. E em Igaratinga e Grão-Mongol, 2 pontes caíram. 15 rodovias federais e estaduais tiveram interdições parciais. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, outros 218 pontos exigem atenção. São estradas com problemas na pista, mas com fluxo normal de veículos. E a previsão é de mais chuvas nas próximas 24 horas. Lidiane. Obrigada, Gisele. Bom trabalho para você por aí. Na Etiópia, ao menos 71 pessoas morreram na queda de um caminhão em um rio. Segundo autoridades, o caminhão transportava os convidados de um casamento quando o motorista perdeu o controle e o veículo saiu da pista. Uma investigação está em andamento.
A Alemanha acusou o bilionário Elon Musk de tentar interferir na eleição do país. O governo alemão criticou Musk depois que o bilionário apoiou publicamente um partido de direita radical do país. Berlim acredita que o recente posicionamento do americano pode influenciar as eleições legislativas marcadas para fevereiro. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, cobrou mais informações da Advocacia Geral da União para avaliar o pedido de liberação das emendas de comissão que seguem bloqueadas. Vamos a Brasília com a Ariane Bittencourt, que tem os detalhes. Oi, Ariane, boa noite para você. Boa noite, Lidiane. Para o ministro, a AGU deve comprovar objetivamente e com números a necessidade de utilizar essas emendas para garantir o cumprimento do mínimo de gastos com saúde previsto na Constituição. Segundo a Advocacia Geral da União, que representa o governo, para cumprir esse piso seria necessária a liberação de pelo menos 370 milhões de reais em emendas de comissão. Na decisão da noite desta segunda-feira, Dino também determinou que a AGU informe de onde vêm esses montantes, se da Câmara ou do Senado, além de especificar os valores de cada casa legislativa. No pedido enviado ao ministro do STF, a AGU solicitou a liberação das emendas que tenham sido empenhadas até segunda-feira da semana passada, especialmente as destinadas à saúde. Também pediu que o ministro esclareça a decisão de domingo, em que liberou parcialmente o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão reservadas até a semana passada. Lidiane. Obrigada, Ariane. No penúltimo dia do ano, o presidente Lula assinou o decreto que define o novo valor do salário mínimo. O salário mínimo vai ser reajustado para R$ 1.518 em 2025. O aumento de R$ 106 em relação ao valor atual, de R$ 1.412, foi feito de acordo com a nova política de valorização do salário mínimo. Até 2030, o reajuste do piso salarial será limitado a até 2,5% acima da inflação do ano. O presidente se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assume o cargo na quarta-feira, 1º de janeiro. O início do mandato do novo presidente do Banco Central acontece em meio às expectativas sobre o futuro da política monetária brasileira. Sendo indicado por Lula, o governo espera uma relação mais próxima com Galípolo do que com o antecessor, Roberto Campos Neto. A principal reclamação de Lula é com o patamar da taxa básica de juros, que fechou o ano em 12,25%. O Banco Central divulgou hoje dados fiscais que apontam que as contas do setor público registraram um déficit de 6 bilhões e 600 milhões de reais em novembro. No mesmo mês do ano passado, o saldo negativo foi de mais de 37 bilhões de reais. As empresas estatais registraram déficit de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Já os governos regionais tiveram um superávit de 405 milhões. Em 12 meses, o setor público consolidado acumulou déficit primário de quase 193 bilhões de reais. O Polo Industrial de Manaus encerra 2024 com mais de 1.700.000 motos produzidas, o maior crescimento em 13 anos. E com o mercado aquecido, surgem novas oportunidades de emprego. Esta montadora é uma das principais do setor de duas rodas. Esse ano, o Polo Duas Rodas foi, de fato, o polo que mais cresceu aqui na região, né? Isso mostra a pujança do setor, a importância para a economia e para a geração de renda, a distribuição de rendas e principalmente para empregos. A alta na produção não só movimenta a economia local, como também cria novas oportunidades de emprego. Indústrias como esta precisam aumentar o ritmo para atender a demanda. As fábricas de autopeças também acompanharam o ritmo. Nesta indústria, são fabricadas peças plásticas para motocicletas de duas grandes montadoras do polo industrial. Nosso plano já cresceu 26% e para o ano que vem temos um crescimento projetado de mais 30%, que vai se refletir no crescimento também da mão de obra. Foi aqui que o Alessandro conseguiu voltar a trabalhar.
Ele estava desempregado havia 4 meses. Espero que as outras pessoas também que tenham o mesmo destino que eu, a mesma oportunidade, cresçam estar vendendo numa fábrica dessa. Mais de 1.700.000 motos foram vendidas em 2024, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. A motocicleta tem o fator do custo-benefício, ou seja, preço de aquisição, facilidade de locomoção e o custo do combustível, que faz o produto ser atrativo. Já em relação ao mercado externo, as fábricas exportaram cerca de 28.000 motos, uma redução de quase 11% no comparativo com 2023. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 1.200 empregos foram gerados no setor em 2024. A produção deve ultrapassar a marca de 1.700.000 motos no próximo ano. E a gente segue firme com a expectativa que esse mercado volte a ter aí o patamar de produção de 2 milhões de unidades nos próximos anos. O dólar fechou o ano cotado a R$ 6,18. A moeda americana valorizou mais de 27% em 2024. No último dia de negociações no ano, o dólar começou em alta, chegou a valer R$ 6,24, mas depois fechou em R$ 6,18, com mais um leilão de quase 2 bilhões de dólares do Banco Central. A moeda americana, que no início do ano valia R$ 4,85, terminou 2024 com valorização de 27,35%. Eu penso que as intervenções do Banco Central foram corretas, no sentido de afastar um pouco, de dar liquidez, né, para quem estava eventualmente fazendo remessa, enquanto o mercado processava as informações a respeito das medidas fiscais. Então, eu penso que foi um movimento correto do Banco Central. Para este economista, o câmbio tende a continuar nesse patamar no início de 2025. Praticamente são essas duas causas que podem ser utilizadas como explicação do porquê o nosso câmbio depreciou. Risco fiscal piorou. Percepção do controle da dívida pública piorou. 2, economia dos Estados Unidos está indo muito bem, obrigado, e Trump tem uma pegada mais expansionista, inflacionista. Juro sobe, piora para o meu câmbio. No início de 2024, existia uma expectativa do ministro da Fazenda de que a gente ia terminar o ano com déficit zero, ou seja, equilíbrio entre receitas e despesas do governo. Não foi isso que aconteceu. Esse ano, agora nesses dias, ele tem dito a mesma coisa, que 2025 vai ser o ano que a gente vai ter déficit zero, né? Então, enquanto isso não for crível, né? Então, enquanto as pessoas não acreditarem nisso de verdade, a situação não reverte. Quando isso passar a dar algum sinal de que é verdade, de que a gente vai conseguir equilibrar as contas públicas, a gente pode ter uma reversão e pode ter momentos melhores para o mercado financeiro. A Bolsa de Valores teve hoje o último pregão de 2024. O desempenho do mercado de ações não confirmou expectativas que os analistas tinham lá atrás. Os papéis das empresas brasileiras haviam terminado 2023 em alta. Depois, ao longo deste ano, a Bolsa oscilou bastante e em agosto o índice que mede o valor das ações teve o melhor resultado da história. Mas de lá para cá, os negócios perderam força. Mesmo com alta hoje, o índice das ações em relação ao início do ano teve forte baixa. A economia cresceu além do que ela poderia crescer. Ela chegou num ponto que a gente chama no economês hiato do produto. Cresceu mais do que eu sou capaz de produzir. Consequentemente, a inflação sobe. A inflação sobe, o Banco Central puxa juros. As projeções de economistas do mercado para 2025 pioraram no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, na comparação com o levantamento anterior. A expectativa de inflação ao final do ano passou de 4,84% para 4,96%. E a previsão para o dólar passou de R$ 5,90 para R$ 5,96. E como esse cenário poderia melhorar? O governo precisa fazer o que efetivamente o mercado não acredita que ele vai fazer, que é efetivamente equilibrar as contas públicas, gerar gastos mais saudáveis do que hoje. Então precisa fazer
alguns ajustes ali na forma como investir, como gastar o dinheiro. Acabaram de sair com um pacote fiscal desidratado. Não deve estar na pauta do governo que vai ter um novo pacote fiscal em 2025 que vai de fato endereçar as contas públicas, principalmente que é um ano pré-eleitoral. Então eu acho que a probabilidade para mim hoje, para 2025, como a gente sempre fala, a fotografia de 2024 foi boa. Só que as cenas dos próximos capítulos não devem ser tão boas. O setor da construção civil vai fechar o ano em alta. O bom resultado foi impulsionado pelo mercado imobiliário aquecido e pela retomada do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. É para o alto que os números da construção civil seguem no país. As vendas de apartamentos novos cresceram 20%. Os lançamentos, 17%. Já os financiamentos pelo FGTS, 28%. Tudo isso deve fazer o setor crescer mais de 4% em 2024. O desempenho é impulsionado principalmente pelas obras do programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal aumentou a faixa de renda familiar e facilitou o financiamento para as classes mais baixas. Mais de 1 milhão de imóveis foram comercializados desde o ano passado. Quando a construção vai bem, 97 outros setores que fornecem materiais vão bem e também a questão da contratação de mão de obra. Hoje são quase 3 milhões de funcionários com carteira assinada, sendo o segundo maior salário de entrada de todos os setores da economia brasileira. A demanda e a concorrência geraram uma disputa por mão de obra qualificada. A construtora responsável por este canteiro, por exemplo, até o ano passado tinha menos de 600 funcionários no quadro fixo, fora os terceirizados. Hoje tem mais do que o dobro. Uma forma de garantir que não vão faltar trabalhadores em funções estratégicas. Existem outras opções de emprego. Isso fez com que nós tivéssemos que nos reinventar. Nós desenvolvemos uma mão de obra própria justamente para passar por essa escassez e continuar entregando as nossas obras com qualidade e no prazo. Robson nunca tinha pensado na construção civil, mas a oportunidade surgiu e desde março trabalha em uma obra do programa Minha Casa Minha Vida como auxiliar de segurança do trabalho. Quando a empresa abraça a gente, né, então te dá algum tipo de oportunidade, tem que abraçar, né? Sou menino jovem e tal, então eu tenho que fazer o certo, que é ter uma carreira e ter uma boa vida profissional. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados com maior criação de novos empregos na construção civil. Em Minas Gerais, por exemplo, foram abertas mais de 28 mil vagas no setor entre janeiro e outubro deste ano. Michael trabalha há 4 meses como auxiliar de almoxarifado nesta obra em Belo Horizonte e pretende continuar na área. Para quem realmente quer, eu acho que pode vir e começar de baixo, assim como eu, que algum dia alcança. Contagem regressiva para a maior festa de Réveillon do país. Os preparativos na praia de Copacabana estão na reta final. Hoje, as 10 balsas que serão usadas na tradicional queima de fogos passaram por uma vistoria da Capitania dos Portos e do Corpo de Bombeiros. Serão 12 minutos de espetáculo com um show de luzes, além dos 13 palcos espalhados pela cidade. A virada do ano deve movimentar mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais na economia do Rio. E são esperadas na praia de Copacabana, na zona sul da cidade, 2 milhões e 500 mil pessoas. Turistas estrangeiros e de outros estados praticamente lotaram a rede hoteleira da capital fluminense, que está com uma taxa de ocupação de 96%. O calçadão é o retrato dessa animação. Nem mesmo o tempo nublado e abafado, com chuva em alguns momentos, conseguiu diminuir a expectativa de quem veio curtir a maior festa de Réveillon do país. A gente estava esperando um Rio 40 graus, né? Mas pode ser um Rio 29, nublado, que a gente vai curtir do mesmo jeito. E são muitos os detalhes para garantir o sucesso e a segurança da festa. Mais de 800 policiais militares foram convocados para atuar na área. Serão 19 pontos de revista nos acessos à praia. Além de detectores de metal, a segurança vai contar com câmeras de monitoramento facial para identificar possíveis foragidos da justiça. O esquema policial esse ano está mais reforçado ainda, já a partir de amanhã
já começa essa checagem, né, para a gente ter tranquilidade de que pessoas com outras intenções que não celebrar possam estar, se querem, em Copacabana. Né? Então vai ser um dia de muita paz, de muita celebração. 4 em cada 10 brasileiros conhecem um cachorro ou gato que desapareceu por causa de fogos de artifício. Isso além das pessoas autistas que sofrem com o barulho. Apesar de proibido no estado de São Paulo, muita gente ainda solta fogos, que são lindos, porém ensurdecedores. O Code fugiu de casa na noite de Natal, assustado com os fogos. Foi encontrado no dia seguinte, a quase 3 quilômetros de distância. Estava desorientado. Tava sem saber o que fazer. Na hora que ele viu que eu chamei, veio correndo. Ficou feliz pra caramba. Mesmo proibida por lei, a prática de soltar fogos com estampido ainda acontece em São Paulo. Anúncios nas redes sociais oferecem os artefatos. Por telefone, o atendente de uma loja confirmou que vende e aparentou desconhecer a lei. Mas o pessoal não fica embaçando porque diz que não pode? Então, depende do lugar que você for soltar, né? Aqui em São Paulo não é proibido, aqui em São Paulo é legalizado. A legislação paulista proíbe fogos com barulho desde 2021. Quem solta pode ser multado em mais de R$5 mil. Já a multa para quem vende é de pouco mais de R$14 mil. Uma pesquisa recente mostrou que 39% dos tutores conhecem um animal que fugiu durante a queima de fogos. Este veterinário explica que a audição dos cães é de 70% a 80% mais aguçada que a do ser humano. Eles entram em pânico, eles não sabem o que está acontecendo. Para a gente é uma festa, para eles é um barulho. Um animal epilético pode vir a ter convulsão, um animal cardíaco pode entrar num tal estado de pânico que pode até às vezes virar óbito. Com quase o dobro de pets hospedados nessa época do ano, o pessoal desse hotel aqui em São Paulo toma medidas específicas por causa do barulho dos fogos de artifício. O local onde os animais passam a noite possui isolamento acústico e música clássica. Tudo para oferecer mais conforto e evitar que os bichos fiquem estressados. Em casa, a dica é fechar todas as janelas e enrolar uma faixa de pano na região do coração, para proporcionar conforto aos animais. Procure deixar brinquedos, compre brinquedos novos antecipadamente para entreter ele, para que ele não se preocupe com barulho externo. Na casa do Iago, Code terá um cuidado especial na virada do ano, torcendo para os vizinhos não exagerarem na comemoração. 31 de dezembro, eu espero que seja menos incômodo para os cachorros, né? Em si, para os animais, né? E plaquinha de identificação sempre. Bom, a Record vai transmitir a queima de fogos no Réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo. E o show será silencioso para mais de 2 milhões de pessoas. Operários fazem os últimos ajustes no palco montado na Paulista. A estrutura tem 32 metros de largura e 22 de altura. Os shows começam à tarde e só terminam na madrugada. A expectativa de público é de 2 milhões de pessoas no evento, que é gratuito. Segundo estimativas da Prefeitura, o impacto econômico para a cidade é de 300 milhões de reais no ano novo. E o evento na Paulista gera até 5 mil postos de trabalho temporário. Ônibus estarão disponíveis para a população sem cobrança de tarifa. A queima de fogos terá duração de 10 minutos. A transmissão da Record começa às 11h45 da noite. Em países do outro lado do mundo, o Ano Novo costuma ser comemorado de diferentes formas. No Japão, as tradições vão dos enfeites nas ruas até a comida servida nos primeiros dias do ano. Um verdadeiro espetáculo gastronômico. Nenhum feriado no Japão é tão importante quanto o Ano Novo. Para marcar a nova etapa que se inicia, os japoneses enfeitam as ruas e casas. Os estabelecimentos comerciais costumam saudar os clientes com adornos coloridos. Muitas vezes são usados galhos de pinheiro e talos de bambu para desejar longevidade e perseverança. Nas prateleiras das lojas, uma infinidade de itens simbolizando bolinhos de arroz e laranja. Os japoneses compram para deixar em casa no Ano Novo, para atrair felicidade e boa fortuna. Mas é na comida que eles mais capricham.
Antigamente exigia-se um trabalho enorme preparando os pratos de Ano Novo, mas agora encontramos facilmente em supermercados ou aplicativos, explica a consultora gastronômica Naoko Nagasawa. Segundo ela, o setiriori é o prato mais importante para as famílias. A Naoko explicou que cada ingrediente escolhido para esse prato tem um significado especial e, claro, pode variar de acordo com cada família ou região aqui do Japão. A ideia é materializar, através da comida, os votos de alegria, saúde, prosperidade para o novo ano. O camarão sempre está presente. De aspecto encurvado e barba, remete ao desejo de vida longa. Esse enrolado de ovo e massa de peixes, que lembra o formato de um pergaminho, reúne o desejo de ir bem nos estudos. De frutos do mar, cozidos de verduras, a sobremesas. Dá para ver o cuidado com a harmonia dos sabores e da estética. Para a consultora, o importante é que as pessoas se sintam felizes ao comer esses pratos. Nos Estados Unidos, organizadores do evento do Ano Novo testaram a bola de cristal gigante na Times Square, em Nova York. A esfera de cores brilhantes iluminou o coração de Manhattan nesta segunda-feira. A bola é capaz de exibir mais de 16 milhões de cores vibrantes e bilhões de padrões diferentes. Agora ela fica apagada até a próxima contagem regressiva, que é justamente a da virada de ano. E assim a gente se despede. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite.